Tá? Então, pastor Marcelo, pastor Miguel, leia aí para nós João 19, do 28 ao 31, ao 30, eu acho. É João 19? Isso. Glória a Deus. João 19, do 28 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Pastor Miguel, deixa eu fazer um alerta aqui, desculpa te interromper, mas olha só o que Jesus disse. Depois de saber que todas as coisas já estavam terminadas. Terminadas, que é o consumado. Continue, pastor. Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E o 29 diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse-lhe: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa parte aí é um isopo, que era uma planta, né, que eles usavam, né, para molhar o vinagre, usavam para pintar, para passar o sangue também na porta. Então, Jesus, né, ele sabia que as coisas terminavam ali. Mas que coisas que terminavam ali, né? Ele sabia que ali se findava a obra, talvez a parte mais dolorida de toda a sua história, né? Mas a gente, quando lê esse está consumado, que nem eu disse na quarta-feira passada, pastor Marcelo, a gente precisa retornar ao início, né? Porque tem que entender o porquê está consumado. Quando o senhor vai fazer o culto campeiro, que termina às 22, você vai dizer: terminou, mas teve um começo, né? Então vamos entender esse começo que Jesus falou do está consumado, né? Então a gente volta na criação. E a criação, a gente sabe que Deus fez os céus e a terra, e ali dá continuidade, dando ordem da reprodução, do mar, das plantas, dos animais, até chegar na criação do homem, como nós falamos quarta passada. E quando chegando na criação do homem, né, Deus fez com as suas mãos, com as suas próprias mãos, soprando no homem o fôlego de vida. E aquilo que nós temos que lembrar sempre, pastor Marcelo, e a Santa Ceia do Senhor, ela fala isso, que é para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, o primeiro sopro recebido no ser humano para que ele tivesse vida foi de Deus. E eu gosto de lembrar disso aí, para a gente entender que a primeira sensação que o homem teve da vida, né, nos seus pensamentos, nos seus desejos, foi divino. E é bom a gente entender isso, que não foi o pecado. O pecado veio depois que Satanás tentou Eva. Então o Satanás, ele teve essa intromissão ali, porque ele tinha um propósito em cima disso, mas nós não vamos tratar nessa parte, né? Então ele veio e tentou, então houve o pecado, o homem foi afastado de Deus, né? E o está consumado nos leva a isso, que o homem foi afastado de Deus. Então a gente tem que entender essa primeira parte dessa colocação, que o homem vivia com Deus e não havia pecado. E o homem foi feito para viver para sempre com Deus. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, essa morte que a Bíblia está nos trazendo, né? Ela se tornou uma morte espiritual, uma separação de Deus. O homem foi tirado da presença de Deus, porque em Gênesis fala que Deus vinha na viração do dia e conversava pessoalmente com Adão. A forma com que Deus vinha, não sei, não vou falar aqui, né? Mas Deus vinha e conversava com Adão. Então, quando o homem pecou, o ser humano pecou, ele foi tirado dessa comunhão com Deus, ele foi afastado daí. E ele foi tirado do jardim do Éden, que Deus fez para o homem viver. Um lugar bonito, um lugar com todas as bênçãos possíveis. E o homem jogou fora isso, então ele se afastou. Ele se perdeu
ele pecou, e Deus tirou ele então da presença, porque Deus é santo. E é isso que nós temos que entender, que não é que Deus seja mau, Deus é santo. E o pecado, ele não pode estar na presença de Deus. Então, lá no início houve isso, pastor Marcelo. E houve então, Deus na sua palavra com o homem, antes de tirar o homem do jardim do Éden ali, ele falou algo para a mulher, para a serpente e para o homem, né? Então ele diz assim, em Gênesis 3,15, ele diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? E aí ele disse, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e em dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bom, Deus fala aqui no 15, que ele ia pôr uma inimizade entre a serpente e a mulher, e a descendência da mulher, aquilo que nós estávamos conversando ontem, né, ia ter guerra contra a descendência de Satanás. Então nós perguntamos, por que Deus disse somente a descendência da mulher, se Eva estava com Adão? Porque Jesus, ele não veio da relação entre homem e mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo em uma mulher. Então por isso a descendência da mulher. E isso é interessante a gente saber. E a descendência de Satanás, mas como assim? Satanás gerou filhos? Satanás gerou filhos, teve alguma descendência? Não são os demônios seu descendente, mas a gente voltar na Bíblia e olhar o que Jesus teve na conversa com os fariseus, com os escribas, ele disse, vós sois filhos de Satanás. Vós sois filhos do diabo. Então houve uma descendência, e essa descendência dos filhos do diabo são aqueles que vivem no pecado sem dar atenção a Deus. São aqueles que não se importam com Deus, que não querem Deus, que Deus para eles não é nada. Então é uma geração onde Deus diz, ou tu é filho de Deus, ou tu é filho do diabo. Porque o pecado, ele faz essa separação, pastor Miguel. Ele tira o homem da presença de Deus. E a gente sabe, né, que Deus falou lá em Isaías 59:2, os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aquilo que a gente traz, né, pastor, que como então o homem poderia se unir com Deus? E aí a gente volta ao sacrifício de Jesus na cruz, ao estar consumado. Então, lá, desde o início, já havia, quando iniciou-se tudo isso, já havia o plano de Jesus morrer na cruz. Porque Deus já sabia que o homem ia pecar. E na sua eterna sabedoria, já havia o plano da restauração, pastor Marcelo. Já havia o plano do resgate daquilo que se perdeu. Por isso Jesus disse, eu vim buscar o que se havia perdido. Lucas 19. Olha só que interessante. Eu vim buscar o que se havia perdido. E aonde Jesus buscou, pastor Marcelo, o que se havia perdido? Aonde Jesus fez isso? Na morte da cruz. Por isso ali ele disse, estás consumado. Porque ali ele completou a obra da restauração daquilo que ele criou lá, dando sopro de vida, recebendo o primeiro toque de Deus. O pecado é o segundo, é a consequência.
mas recebendo o primeiro toque de Deus. Então Jesus, no estás consumado, ele fez a restauração daquilo que se havia perdido. Sabe o que eu me lembrei agora? Fale, querido. O seu desenho, aquele da aliança. Ah, do círculo aqui, eu vou fazer para o pessoal aqui, ó. Homem, Deus, paraíso, jardim do Éden, né? Homem pecou, saiu e foi descendo. Durante toda a vida ele foi descendo, até chegar em um ponto que não havia mais. Então Jesus, como diz Hebreus 10, 20, por um novo e vivo caminho veio até o homem. E agora o homem só pode se chegar a Deus novamente, receber essa restauração, esse resgate, essa santificação, essa purificação, através desse novo e vivo caminho, com Cristo, não sozinho, com Cristo. Porque só Jesus é que pode resgatar o homem daqui de baixo e trazer de volta até a presença de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Por isso Jesus bateu no peito, pastor. Aqui no meu direito de pensar, Jesus bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que aconteceu isso? Então a gente vai ver, pastor, em Gênesis 2 aqui, deixa eu voltar aqui, capítulo 1 ao 3, que diz assim, ó: assim forá acabada os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. A pergunta é, no estás consumado aqui, e não é uma pergunta com resposta, né? Por que Jesus veio? Porque toda obra, ela foi santificada. E Deus não podia jogar isso fora. Porque essa obra foi santificada. E quem estava no início da criação? Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que o escritor de Romanos, que é o apóstolo Paulo, e em Romanos 11:36 ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus. Então Jesus veio para resgatar de novo, pastor Marcelo, aquilo que estava perdido. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, e é por esse novo e vivo caminho, então, que somos resgatados de volta. Mas o pastor Marcelo, leia para mim aí 1 Pedro 1, 18 a 21, pastor Marcelo. Aqui está assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glória! Até o 4? Não. Até o 21. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Glória. Agora o 13:8, Apocalipse 13:8. Se eu puder rapidinho aí. Então, enquanto o pastor abre ali o Apocalipse 13:8. Já achei. Então tá aí, vamos embora. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Na continuação, na Bíblia tradicional, diz que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só. Então, esse plano de resgate, ele já estava pronto. E quando diz aí todos o adorarão, está falando daqueles que vão adorar o anticristo. O anticristo. Né? Menos aqueles que
tem o nome escrito no livro da vida. E como o nome pode estar escrito no livro da vida, pastor Marcelo? Através do estás consumado, da aceitação da vinda do Senhor Jesus como o único Salvador, como o único Senhor que veio, que deu sua vida, que se entregou, que derramou seu sangue por nós. Amém. Esse é o estás consumado. Esse é o estás consumado. Já estava preparado desde o início, e ele não deu volta, por quê? Porque ele sabia que ele tinha que completar essa obra. Ele participou do projeto? Ele participou do projeto, ele fez o projeto, ele santificou o projeto. O projeto era dele. Fala, pastor Miguel. Desde a fundação, desde a batistaca, desde a bater. Quando foi feito os céus e a terra, já estava preparado para Jesus Cristo vir e morrer naquela cruz, sofrer a morte de cruz. A morte de cruz é maldição. Quando ele morreu na cruz, ele está levando sobre si toda a maldição que estava no ser humano por causa do pecado. Isaías 53 fala, diz que ele foi transpassado, foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós fomos sarados nele. Nós fomos livres dos nossos pecados, como diz Colossenses 1,13. E ele nos tirou do reino das trevas, aonde nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e nos trouxe para o reino do seu amor. Esse, pastor, é o está consumado. Esse está consumado, pastor, é que nos permite estar aqui adorando, cantando, louvando, honrando, falando do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele completou a obra. Agora a pergunta, pastor Marcelo: Jesus te angustiou por causa disso? Sim. Muito. A Bíblia fala que ele se angustiou muito, a ponto dele dizer: a minha alma está profundamente angustiada. Ele passou por uma hematidrose. Oh, glória! Repete aí de novo essa palavra, pastor. Hematidrose. Hematidrose. Agora explica para o povo aí. Hematidrose é um processo que o corpo sofre de tal maneira que fica tenso, que a pressão é tão grande interna na alma, que através dos poros começam a sair sangue. Hematidrose. Hematidrose, isso mesmo. A ciência explica isso. Isso, para ver cientificamente. como não era brincadeira e não era mentira o que estava escrito. Né? Então, pastor, em Lucas 12, em Mateus 12, 27, em João 12, 27, em Mateus 27, 31, Jesus fala da sua angústia que ele estava sentindo ao chegar nesse ponto, porque ele sabia que ali era o ápice do sofrimento, mas que ele ia passar por isso, porque ele tinha uma obra a ser concluída. E essa obra, pastor Marcelo, era resgatar o Senhor, resgatar eu, resgatar o Senhor, resgatar aqueles que estão em Cristo. Essa obra não podia parar. Por isso ele diz: sabendo que todas as coisas estão prontas, concluídas, ele disse: está consumado. Romanos tem uma palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas, Romanos 8, 32. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, está consumado. Ele sofreu ali, pastor, uma coroa de espinho que forçaram sobre sua cabeça, debochando dele porque ele disse que era o rei. Aquela coroa de espinho, ela não foi colocada ali em vão. Ali o sangue escorreu. E ali ele demonstrou ser verdadeiramente o rei. Porque ele sofreu aquela dor. Porque ele era o rei. E ele suportou até o final aquela dor. Por nossa causa. Por nossa causa. Por nossa causa. Por nossa causa ele disse: está consumado. Por nossa causa ele disse: está consumado, pastor Marcelo. Jesus jamais pensou em desistir. E hoje eu vejo, pastor Marcelo, como nós somos fracos,
como nós somos medíocres, que é o primeiro problema, parece que a gente quer travar. Mas Jesus, ele foi até o final para nos dar a salvação. Eu coloquei algumas coisas aqui, pastor. Está consumado, cumprindo o seu propósito. Jesus jamais saiu do seu propósito. Está consumado. Ele cumpriu o que estava determinado. A mais árdua e dolorosa missão foi concluída na cruz em toda a história da humanidade. Em toda a história. Pastor, está consumado. A expiação dos pecados, para que o homem pudesse nascer de novo. Está consumado. Pastor, um alto preço, como nós lemos. E não foi qualquer moeda, pastor, que nos tirou das trevas. Foi o sangue de Jesus. Foi o sofrimento dele na cruz que nos resgatou. Não havia preço para pagar essa dívida, pastor. Não havia preço para esse resgate, a não ser a morte de um santo. E Jesus morreu naquela cruz, pagando esse preço, pagando esse resgate. Não há mais dívida agora sobre nós. Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Porque Jesus pagou o preço por nós, pastor. Porque Jesus pagou esse preço. Esse é o está consumado. Está consumado, pastor. Agora a redenção chegou até nós. Agora nós temos a liberdade de novo, por um novo vivo caminho, de entrar até a presença de Deus, de poder falar com Deus novamente, porque nós estávamos separados. Fale. Por isso, você que está nos escutando, você vai entender agora, dá muito mais sentido as palavras que Cristo disse sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, pastor, ela também está no estás consumado. Sim. Estás consumado, pastor. A redenção sobre os pecados. Estás consumado, pastor. Em Cristo somos mais que vencedores. Está consumado. Não há mais dívida, não há mais condenação. Ele nos resgatou. Está consumado, pastor. A porta do céu foi aberta. Estás consumado. A porta do céu foi aberta. Agora podemos nos achegar ao trono da glória, onde Deus está sentado, e Jesus à sua direita, intercedendo por nós. Estás consumado, pastor. Temos a liberdade de dizer agora: Deus, obrigado pelo resgate. Eu não merecia, mas foi feito na cruz. Do estás consumado. O estás consumado nos renova. O estás consumado nos purifica. O estás consumado nos redime. O estás consumado nos santifica. O estás consumado nos aproxima do Criador. O estás consumado, pastor, nos leva para a vida eterna. O estás consumado nos renova, nos dá vida, nos faz de novo. O estás consumado, pastor. O estás consumado nos deu a vida eterna. Glória a Deus. Estás Glória a consumado. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrei daquele hino que diz assim: sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Amém. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho para você, eu corro para você, o seu amor me chama. Lindo, né? Eu parei, pastor, porque a emoção toma conta, né? E eu já estava indo às lágrimas. Está Mas- consumado.
Mas aqui, pastor, eu quero dizer uma coisa que me toca, né? Porque como não adorar? Como não louvar? Como não honrar se o estás consumado me dá essa liberdade? Sabe, pastor, eu fico pensando esse assunto tão duro, que as pessoas parecem que estão na igreja, mas não expressam, pastor, mais a alegria. Eu sempre digo, pastor, nós temos que chegar num culto a 220. Nós temos que chegar num culto como se tivesse um choque de 220. Nós temos que entrar num culto, pastor, glorificando, porque o estás consumado abriu a porta da igreja para que a gente pudesse entrar. Nós temos que chegar num culto, pastor, já em alta, com a presença do Espírito Santo. Nós temos que vir para o culto vibrando, porque ali eu vou ter comunhão com os irmãos, vou ter comunhão com o Espírito Santo, com o meu Senhor Jesus, que vai estar naquele lugar, porque há uma promessa. Então nós já temos que chegar, pastor, bradando de alegria. E eu não posso depender de um culto para pegar no tranco. Eu não posso, pastor. A minha vida ela tem que ser 24 horas na presença de Deus, porque o estás consumado permite isso. O estás consumado, pastor, me dá essa liberdade de ser um adorador. O estás consumado, pastor, não me faz um meio cristão, ele me faz um cristão. Dolorido, pastor, eu ouvi sobre a igreja de Laodiceia, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Você sabe por que Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Porque ele estava do lado de fora da igreja. A igreja não convidou Jesus para entrar para dentro. É forte. A igreja não convidou, por isso ele disse: estou à porta e bato. Ele estava batendo na porta, porque ele queria entrar naquela igreja. Ele disse que havia ainda um momento para a restauração. E é isso que eu digo para quem está ouvindo, pastor. Não deixe Jesus do lado de fora. Coloque Jesus para dentro, aonde você estiver. Porque o estás consumado, pastor, nos leva a isso. A sentir essa presença de Deus. O estás consumado nos faz adorar. Eu estou aqui, eu queria saltar, mas não posso mais. Então aproveita essa unção, pastor, e já faça a oração para esse povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ah, Pai querido. Tu és o Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eita glória. Santo, santo és tu, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado pelo culto. Obrigado pelo culto. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor permitiu isso na cruz. Almas foram alcançadas, Pai. Almas foram salvas. O Senhor permitiu na cruz, Pai, para que nós fôssemos resgatados, Senhor. E quando o Senhor nos resgatou, as portas do inferno se abriram e não puderam fazer nada. Glória a Deus. Porque toda a autoridade estava com o Senhor e está na tua palavra. E eu te dou graças, Deus, porque eu não merecia, mas o Senhor me resgatou mesmo assim. O Senhor permitiu, Pai, eu conhecer da tua palavra. Obrigado, Jesus. E é isso, Pai, nessa noite que eu te peço, Pai, receba, para cada meu irmão, essa oração, ouvindo, receba a Deus. cura, receba a libertação. Que da mesma forma o Senhor possa entrar nessa casa, Pai. Receba, irmão, receba, e que aleluia. essa casa esteja, Senhor, glória a Deus, com a porta aberta para te receber. Convida o Espírito Santo para entrar no teu lar. Em aleluia. nome de Jesus, papai. Glória a Deus. Toque em cada coração, Pai, que cada um possa entender Pai. Em que nome o Senhor de Jesus. nos deu a liberdade de adorar, de louvar, de falar teu santo Pai. nome, de buscar Faça a tua isso, presença, Jesus. Pai. E que isso não é apenas por momento, mas é sempre. Até o dia que o Senhor vier nos resgatar para estarmos contigo, Senhor, na vida eterna. Aleluia. Mas só é possível, Senhor, se nós entendermos que estás consumado, a obra foi feita. A obra da redenção foi feita na cruz, Pai.
E nós te louvamos e te buscamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada um, Pai, que está ouvindo. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Abençoa essas famílias que pediram oração, Pai. Eu não sei qual o motivo deles, Pai, mas vai lá, Senhor. Entra nessa casa. Que essa casa possa te receber, Deus. E o Senhor fazer ali uma grande obra. Na vida dessa senhora também, Pai, que te pediu. Que quer frequentar a igreja, Pai. Que assiste o culto campeiro. Que nunca apague dela, Pai, essa chama, Pai, de querer ouvir a tua palavra. Aleluia! Abençoa a sua casa, Pai. Toca, Glória a Senhor, Deus. Receba aí, meu irmão. Receba Santo, a minha irmã. Pai. Receba em nome de Jesus. Toca, Aleluia. Senhor, no coração do marido dela, Pai. Receba a salvação, receba Em a cura. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.